Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em Orlando, eu e a Mércia. A Mércia está aqui também comigo. Tudo bem, Mércia? Joia, tudo bem. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui, então, hoje vamos falar um pouquinho do mercado dos Estados Unidos, porque aqui em Orlando, em Kissimmee, tem um movimento muito bacana de locação por temporada, e é isso que nós vamos explicar para vocês um pouquinho hoje aqui, para que vocês entendam como é que isso funciona, beleza? Então a ideia é contar como é que a gente chegou até aqui, como que eu conheci a Mércia, como é que a gente começou esse trabalho aqui e por que que o Airbnb tem um campo vasto de trabalho aqui em Orlando. É Orlando e é Kissimmee, é tudo junto? Conta aí pro pessoal como é que funciona esse negócio. Então, pessoal, a cidade da Disney é Orlando, porque a cidade é dividida, todas as cidades ao redor de Orlando são divididas em counties, que é uma prefeitura acima das prefeituras locais de cada cidadezinha. Uhum. Então, a Disney, principalmente, ela está mais numa prefeitura do que na prefeitura de Kissimmee. É que quando nós chegamos aqui, essa avenida que está aqui atrás da gente, divide essas duas prefeituras que são os dois counties. Então, a parte maior está aqui em Kissimmee, no movimento de Airbnb. Então, as pessoas vêm ficar hospedadas, Fábio, elas ficam em Kissimmee mais do que Orlando. Ficam mais em Kissimmee do que Orlando. Sim. Às vezes que eu vim também fiquei em Kissimmee. E é uma fronteira. É uma fronteira. Na verdade, é uma avenida que vai dividir. Algumas avenidas vai dividir esse território, mas nós estamos na grande Orlando aqui. Muito bem. Então é essa região que tem milhares de imóveis aí para locação, para Airbnb. É um local de investimento. Então aqui o pessoal compra para investir em imóvel. A Mércia, ela trabalha com vendas. Então ela está começando a entrar no Airbnb com a gente agora. Mas ela historicamente está aqui já há mais de 20 anos, né, Mércia? 26 anos, eu estou aqui 26 anos. Trabalhando na parte de vendas de imóvel. Então quem compra imóvel aqui é para investir, né? A maioria tem comprado imóveis para fazer um investimento primeiro, para Disney, sentir o mercado. E nos últimos anos, eu diria nos últimos 8 anos, muitas pessoas estão comprando imóvel e vindo morar em Orlando. Então nós temos esses dois mercados, porque o mercado especificamente é separado aonde você pode alugar por temporada e aonde você pode morar. E aqui na área da Disney, alguns condomínios a pessoa compra e pode morar. Depois ela decide a casa definitiva dela. Então muitos brasileiros, são muitos, fazendo os investimentos na Disney nesses últimos 8 anos, tanto para morar quanto para alugar. Porque aí o que acontece, só para vocês entenderem, né? Até pode ter alguém que está vendo o vídeo que tem interesse ou que já estudou a possibilidade de dolarizar o seu patrimônio, né? Porque aí a pessoa traz o dinheiro comprando um imóvel aqui, que não é tão difícil de comprar um imóvel aqui, depois a Mércia vai explicar, né? Que não é tão complexo quanto a gente poderia imaginar. E aí a pessoa dá 30%, 40% de entrada e ela vai tentar garantir que o imóvel seja alugado por temporada e pague as parcelas com esse valor, né? Exato. Então esse é o grande movimento que existe, até porque, se eu não me engano, a pessoa nem precisa ser nacional, ter visto, né? Visto fixo de residente para poder comprar um imóvel aqui. Você não precisa ter um visto que não seja de turista. Hoje, se você vai comprar um imóvel em Orlando, tanto pagando esse imóvel em espécie ou financiando, você tem que ter passaporte e visto de turista. Tá? Você tem que provar sua residência fixa no Brasil, porque você é um investidor pelo governo americano, você é um investidor. Você tem que provar a renda financeira, a questão financeira que você tem para comprar aquele imóvel, então tem o valor da entrada para financiar. E se você vai financiar, uma pré-aprovação com um agente financeiro, e a gente ajuda você a passar por isso numa entrevista, muito fácil. Você vai bater papo com um brasileiro, que é um agente financeiro, que trabalha com vários bancos que financiam para o estrangeiro. Então, o processo não é difícil. A gente vai monitorando passo a passo com calma e você mesmo vai se inserindo naquela mentalidade de ser um investidor aqui na grande área de Disney. Então você vê que é mais simples do que muita gente imagina, porque basicamente você tendo um visto de turismo e dinheiro, provavelmente você consegue comprar, né? Então não vai ter tanta dificuldade, porque você vai ter brasileiros aqui como a Mércia, agentes bancários aqui que a Mércia conhece, tal, que vão ajudar. Então, agora o que a gente começou nesse trabalho, além disso, então se você quiser dolarizar, você já tem um caminho que pode comprar um imóvel. Só que aí como é que se aluga? Então, eu que já tenho todos os imóveis no Brasil e tal, comecei a vir para cá com a ideia de que, vamos começar um negócio de Airbnb aqui, que nós estamos começando com a Mércia, esse processo que é exatamente o depois, né? O cara comprou o imóvel, agora ele precisa que o imóvel seja alugado, né? Através do Airbnb ou através seja lá do que for.
Então é esse movimento que a gente está começando aqui. E aí o que eu vou explicar para vocês, e depois a gente vai ao longo do caminho mostrando com mais detalhes, é que o mercado de Orlando é o mais inteligente sobre esse processo do mundo. Ou seja, por que eu digo mais inteligente? Ele já está estruturado, Sim. ele está organizado, não tem bagunça, não tem confusão, não tem dúvida, né? Porque nos outros mercados que o Airbnb entrou, sempre foi duvidoso. O Airbnb não tem conexão com a Receita Federal, não, a prefeitura não entende, os advogados não sabem, os condomínios não têm lei. É tudo como é no Brasil, vocês sabem, né? É tudo confuso, é tudo bagunçado, porque é um negócio novo, né? Igual quando o Uber chegou no Brasil, o taxista ia brigar e tal. Então o Airbnb ainda não está estruturado. Só que aqui ele já está, porque o mercado de locação por temporada aqui é o mais antigo do mundo, porque Sim. esses imóveis, muitos deles já foram criados assim, né? Aqui Sim. só pode alugar, aqui só pode, por causa da Disney, né? Já tinha esse movimento, Sim, né? desde o começo de Disney. Se vocês historicamente pesquisarem sobre esse começo de Disney, o sonho do Walt Disney, há o turista que vinha para cá e tinha que ter um hotel e de repente começaram a ficar em casas. Quando o Airbnb entrou, todo esse processo de aluguel, de hotelaria, de casa, existia. Simplesmente a regulamentação foi mudando, trazendo a todos nós a possibilidade de ter um investimento de um imóvel aqui, alugando e sendo pago. É isso. Então, esse movimento já, depois a gente vai falar em outros vídeos, para vocês entenderem como funciona. Tem toda uma regra, uma estrutura, então não tem confusão, não tem dúvida, né? O negócio é muito organizado. Então, tem o imposto estadual, tem os impostos municipais, tem as regras dos condomínios. Então, num condomínio, por exemplo, de casas residenciais, que é só residencial, por exemplo, ele pode ter uma regra que não pode ter Airbnb. Sim. Ele pode ter uma regra, né? Ele pode ser misto, ele pode ser só Airbnb, por exemplo, só locação por temporada. Então, tudo isso é muito bem organizado, muito bem direcionado. Então, isso a gente está aprendendo como fazer, porque você não, também aqui não é Brasil, né? Você não é que não é e você vai falar com o teu amigo e ele vai liberar. Não vai, aqui não vai acontecer isso, né? Então, ou tá na regra ou não tá. Não tem muita alternativa. Então, você tem que caminhar dentro daquilo que é possível, né? Sim. Então, nós estamos estruturando todo esse modelo para começar esse negócio aqui dentro. Já estamos começando com alguns imóveis, né? E começando do jeito certo, igual a gente sempre fala, achando as pessoas certas, primeiro para limpeza, para manutenção, para organização. Aqui tem muito brasileiro, estamos conversando com muita gente, mas tudo começa nas pessoas. Então você não começa nenhum negócio pensando no dinheiro. O dinheiro sempre é consequência. Primeiro você começa pensando nas pessoas. Quem são as pessoas? Por que são essas pessoas? Como que elas podem te ajudar? E foi isso que a gente falou aqui com muita gente. Porque aqui tem a questão da limpeza da casa, a questão da limpeza da piscina, uma organização de manutenção preventiva, de controle de ar-condicionado, de controle de fumaça lá, aqueles sensores, né? Sensores. Tem todo tipo de coisa que é tem que ser pré-estabelecido numa manutenção preventiva, a própria manutenção que vai acontecer também e o processo de limpeza. Sim. Fora todo o movimento que aqui para você alugar também, assim como a Mércia que vende, ela tem uma licença, né, para poder vender imóveis aqui, para você também gerenciar imóveis no Airbnb, na locação por temporada. Você não pode simplesmente, me dá o imóvel que eu vou gerenciar para você. Você tem que ter um controle, né? Você tem que ter um documento. Sim, a regulamentação. Seguir a regulamentação. Quando o Fábio fala de uma organização de Airbnb, o que acontece aí? Você que está nos ouvindo pode falar, mas isso não existia antes? Existia. Só que nós estamos juntos desenvolvendo esse modelo onde você, proprietário, que tem um imóvel, que sonha em comprar um imóvel aqui, tenha mais autonomia sobre o imóvel. Nós estamos criando de uma forma que você entenda mais, participe mais, sem pôr a mão na massa, para você não ficar sobrecarregado com isso, porque o imóvel vai ter que ser administrado, mas de uma forma mais clara, de uma forma mais aberta, onde o proprietário tem mais autonomia sobre o seu próprio imóvel. Então, você que tem um imóvel aqui e que já está sendo administrado e talvez você não esteja muito contente com isso, fale conosco, porque vocês vão entender esse modelo, que é um modelo muito mais eficaz. Então, entre em contato e vocês vão saber, porque o Fábio está citando algo extremamente importante. Essa visão, essa mentalidade de aluguel, de Airbnb, existia antes, só que não era dessa forma como o Airbnb criou, de uma forma tão inteligente. Sim, e agora o negócio mudou. Então,
do jeito que está hoje, nós vimos aqui o mercado e percebemos o seguinte, uma coisa que eu percebi, eu que não conheço direito, né, vim aqui só a turismo, nunca vim pensando em trabalho, nas vezes que eu vim, então agora quando eu estou olhando o mercado, vendo alguns proprietários brasileiros ou aqui mesmo, eu falei para a Mércia, cara, parece que o cara não é dono da própria casa, ele tem a casa, ele comprou, ele fez o investimento, mas quem manda mais do que ele é o condomínio, é o property management, são outras pessoas que não têm, às vezes, nem direito de dar a senha de acesso da própria casa, ou dificuldade para dar, porque ele não está no centro do processo. Então a nossa ideia, como a gente faz também no Brasil, é que o proprietário tenha total controle. Pô, sim, se a agenda dele está aberta há um ano, ele deveria saber em março do ano que vem qual é a receita prevista de Airbnb. Ele não tem como ele não saber. Ele tem que saber, ele tem que entrar no mês sabendo, ó, eu tenho essa previsão de manutenção, eu tenho essa previsão de custo de limpeza, eu tenho essa previsão de receita. Pô, se a agenda dele está fechada, ele tem que saber. Parece que do jeito que se trabalha aqui, ó, tá tudo fechado. O proprietário só recebe um relatório lá dizendo o que já aconteceu. E aí ele tem às vezes surpresa até com o relatório, né? E esse nosso modelo vai te cortar custos. Preste bem atenção nisso, nós vamos comparar custos. Então esse modelo, com você tendo mais autonomia, vai gerar também menos custos para o proprietário. É isso aí. Então, pô, aí se a pessoa tiver o dinheiro, quer dolarizar o dinheiro, então ela já tem um caminho perfeito. Porque é o seguinte, ela chama a Mércia, ela tem um visto, tem dinheiro, tem nome, quer vir para casa, não tem como dar errado, né? Então ela vai chamar a Mércia, os nossos contatos estão todos aqui, você já sabe, né? Então, quando você lê aqui embaixo, você já vai ver os nossos dados todos. Compra o imóvel, organiza o imóvel, o imóvel está pronto, a gente assume como property management e já começa a estrutura dos bookings, das agendas, das reservas do Airbnb e basicamente você tem que só controlar, você vai estar no processo sempre como centro. Então, quanto que vai vir de dinheiro em janeiro, em fevereiro, você já vai saber. Você vai ter um relatório provavelmente na nuvem, que vai ver todos esses dados, muito controlado. Então não tem como dar errado para quem quer entrar nesse negócio. É que hoje não está assim, hoje o negócio está diferente. Mas a nossa ideia que nós tentamos resumir aqui nesses 12 minutos é um pouco sobre isso, do que a gente viu, o que a Mércia já faz aqui há muitos anos e como que a gente vai evoluir nesse processo. É isso aí, né, Mércia? Joia, isso aí. Então, muito obrigado. Provavelmente vocês vão ver mais vídeos meus aqui, da Mércia também. Nós vamos contar um pouco mais ao longo do caminho para vocês sobre esse processo todo. Mas se você tiver algum interesse naquilo que a gente já falou, quiser entender mais sobre esse negócio, procura aí os nossos contatos aqui embaixo que a gente vai poder falar com vocês. Joia, vamos esclarecer tudinho. Valeu, obrigado, gente.